Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa, a tua família, em todo o tempo. Esteja buscando a presença do Senhor, a fim de que você produza frutos de arrependimento, frutos da boa obra. Sim. Você já buscou a presença do Senhor hoje, já orou a Deus, já falou com Ele? Se não ainda, desligue esse áudio. Vá primeiro falar com o Senhor. A nossa primeira fala deve ser dirigida a Ele. E quando nós falamos com Deus, antes mesmo de ouvir a palavra ou de meditar nela, o Senhor fala de modo tão claro, tão revelador em nossos corações. É como preparássemos a terra. É preparando o nosso coração, a nossa mente para receber a palavra. E assim, quando ela tem um caráter exortativo, admoestativo, nós temos aceitação da sua justiça, aceitação da sua disciplina. Fale com Deus todos os dias, em todo o tempo. E nessa quarta-feira linda e abençoada, do dia 27 de abril de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Mateus, apenas o capítulo 21, apenas o verso 43, onde a Bíblia vai nos dizer assim: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Glórias ao Senhor por este versículo, onde Jesus falava a sacerdotes, a fariseus, a escribas, explicando a parábola dos lavradores maus, daqueles que não produziram frutos. E assim Jesus diz: o reino de Deus vos será tirado e será entregue àqueles que produzam frutos, os respectivos frutos provenientes do reino de Deus, frutos provenientes do se render a Deus, frutos provenientes daqueles que verdadeiramente reconhecem Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador, daqueles que reconhecem Jesus como ensinador e assim praticante daquilo que Jesus nos ensina. De verdade, sim. Te fazendo uma pergunta: você tem produzido frutos oriundos do reino, provenientes, recíprocos, respectivos do reino? Você tem produzido frutos de arrependimento? Frutos de arrependimento é quando nós reconhecemos que alguma atitude, ação em nossas vidas está errada.
está divergente com a palavra do Senhor, desagrada a Deus. E assim, quando nós reconhecemos, nós procuramos e aceitamos o juízo de Deus. É o Senhor falando em nossos corações: não faça isso, porque isso é maldoso, é de um caráter corrompido, é de um caráter perverso. E assim aceitamos a sua justiça. Adequamos a nossa vida a um caminho de retidão, deixamos de fazer porque desagrada a Deus. E assim nós somos transformados, nós somos moldados, temos o nosso caráter forjado em Cristo. Somos transformados nele. O Senhor, ele arranca de nós o impuro, o perverso, o lixo que tem dentro de nós. E coloca em nós uma nova criatura, um ser renovado. Você tem produzido frutos assim, de arrependimento, onde você é transformado e tem feito a fim de alcançar o reino de Deus e a sua justiça. Porque às vezes nós preocupamos tanto em sermos abençoados, corremos atrás de ouvir a palavra, a fim de ter resposta às nossas orações, a fim de ter restauração de patrimônio, porque estamos enfrentando uma crise financeira. Às vezes buscamos a Deus a fim de nós sermos abençoados mesmo, a fim de recebermos, quando na verdade o reino não é receber. O reino de Deus é busca pela presença. O reino de Deus é buscar ser transformado. O reino de Deus é buscar andar dirigido pela palavra. O reino de Deus, na verdade, meu irmão, meu caro ouvinte, você que almeja ele, é andar sendo dirigido pelo Senhor Jesus, pela sua vontade, pela sua palavra, é fazendo tudo para a glória dele, é buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E assim nós seremos ricamente abençoados. Às vezes você vive o seu dia a dia correndo atrás da bênção, correndo atrás de respostas do grande eu sou, daquele que pode fazer na sua vida. O Senhor só faz na vida daqueles que reconhecem quem Ele é, na vida daqueles que buscam a Ele por quem Ele é de verdade, reconhecendo Ele como Senhor, como Salvador, como soberano, como majestade, como aquele que dita regras e que tem prazer em cumpri-las, que busca cumpri-las. O Senhor só faz na vida daquele que não rejeita a disciplina. O Senhor só faz na vida daqueles que não interpretam a graça como libertinagem, que acha que porque a graça os alcançou, eles podem fazer qualquer coisa. Não, graça não é isso, meu irmão. Graça é você fazer para Deus, obedecer a Deus de modo automático, com prazer, com diligência, com vontade, sem se sentir pressionado. A Bíblia vai nos dizer que nós temos que fazer com boa vontade, mas não por constrangimento. Não. Portanto, produza frutos, sem se sentir constrangido ou pressionado, sem que seja sacrifício. Porque Jesus vai te dizer: eu quero obediência e não nada sacrificado, nada forçado. Sim, tudo isso é o reino de Deus. Busque andar desse modo, fazendo para Deus, com prazer, com vontade, com zelo. Isso é fruto.
Porque caso contrário, o reino de Deus será tirado das tuas mãos. Sim. Caso você viva para Deus de modo forçado, ou somente correndo atrás de bênção, mas não quer nada com obediência, não quer nada em fazer segundo a vontade de Deus. Não, o reino de Deus não é para você, caso você tenha andado assim. Servir a Deus é servir com vontade, reconhecendo que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o pastor. Porque quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nada nos falta. Ele supre todas as nossas necessidades. Portanto, produza. Em uma conversa entre Jesus e Pedro, Jesus perguntou por 3 vezes a Pedro: tu me amas, Pedro? E as 3 vezes, na réplica de Jesus, quando Pedro disse a ele: eu amo o Senhor, na réplica o Senhor diz: então apacente as minhas ovelhas. Portanto, meu irmão, bons frutos do reino, é estar apacentando as ovelhas do Senhor, estar cuidando, zelando, andando segundo a vontade de Deus. E às vezes você tem que apacentar a sua própria vida por meio da palavra, se alimentando da palavra. E assim você é consolado, você é confortado, você é edificado. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar em nossas vidas, nós estamos nos auto-apacentando por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Portanto, gere frutos de arrependimento, de mudança, de transformação. Frutos respectivos ao reino de Deus, fazendo bem a todos que o Senhor te confere, proximidade, responsabilidade, a todos que o Senhor traz ao seu redor. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, aquele que pode todas as coisas, exaltado é o teu nome. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Sê conosco, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, sê com essa vida que me ouve, manifeste o teu poder sobre ela. Em nome do Senhor Jesus, gere nessa vida frutos de arrependimento, transformação. Sim, Senhor, a fim de que ele ou ela alcance o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Em o nome do Senhor Jesus, enche essa vida ao ponto de transbordar na tua presença, porque essa palavra não é em vão. A tua palavra não volta vazia, Senhor, mas faz aquilo que te apraz. Portanto, Senhor, essa palavra veio a cada um que me ouve para gerar frutos. Sim, Deus, frutos segundo a sua vontade. Em o nome de Jesus. Que você tenha um dia magnificamente tremendo na presença do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém.